Déficits persistentes e em termos de qualidade, tá, gente? Por isso que precisa aí uma certa expertise para que a gente possa fazer esse diagnóstico. Não há possibilidade de fazer só um checklist, tá? Novamente aqui, porque isso dá um pouco de medo, tá? Então vamos lá. A comunicação social, para ela estar em déficit, ela precisa de uma alteração firme em um conjunto de comportamentos verbais e não verbais que tem como fim a interação social, tá? Eles são reciprocidade socioemocional, que eu vou explicar no detalhe, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais e dificuldades para desenvolver, para manter e para compreender as relações. Isso independente da idade, tá? Para cada idade de desenvolvimento, para cada momento do desenvolvimento, esses quesitos têm ali um limite do que é esperado para que aquela criança faça. E com base nisso é que nós vamos avaliar. Uma coisa que eu falo no curso online do transtorno do espectro autista, do diagnóstico, vocês precisam conhecer muito bem o desenvolvimento típico para conseguir avaliar o desenvolvimento atípico, né? Porque como vocês vão saber, não é só o checklist, né? A gente precisa saber o que é esperado para uma criança de 9 meses, o que é esperado para uma criança de 1 ano, o que é esperado para uma criança de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses. Então isso é muito importante. Esse déficit que está aí na telinha de vocês, déficit na reciprocidade socioemocional, ele refere-se à capacidade que o ser humano tem, né, que a criança tem, enfim, a criança que veio para avaliação, de se envolver e compartilhar ideias, sentimentos, interesses, tá? Então essa é a ideia desse subdomínio aí da comunicação social. A criança precisa estar com um déficit marcado na reciprocidade socioemocional. E aí tem vários quesitos, como está lá no e-book, que eu vou deixar para vocês no link ao final da live, como está no DSM, vocês também veem aí nos livros, né? Como a gente vai perceber isso? Então tem vários critérios lá. Deixa eu pegar aqui os critérios do jeitinho que está escrito lá no DSM. Ausência de sorriso social, baixa frequência à resposta quando chamado pelo nome, aproximação social inadequada, incapacidade de manter um diálogo coerente, iniciar uma conversa, partilha reduzida de interesses e afetos, dificuldade ou incapacidade de interações sociais. Ok, aí eu vou avaliar isso, vou fazer um monte de X, como que isso se configura no dia a dia? Bom, vamos pensar como que nós intuitivamente, socialmente, compartilhamos nossas ideias, nossos afetos e nossos interesses, né? Então, partir do típico é bem interessante para você conseguir entender o que você precisa avaliar de alterado, né? Então, a gente sorri para as pessoas, a gente faz contato visual, a gente triangula olhar, a gente olha para a pessoa, a gente olha para o nosso parceiro, né? Uma criança, por exemplo, alguém entra numa sala, um adulto que ela não conhece, num ambiente que não é o dela, natural que a criança olhe para os olhos dessa pessoa, olhe de novo para a mãe, fique controlando essa pessoa com o olho assim meio desconfiado. Então ela fica atenta à cena social, né? Às vezes dá lá um sorrisinho e a criança responde, às vezes meio tímida, às vezes não, mas há essa resposta. A gente conversa, a gente compartilha. Quem aqui no elevador não fala aquele bom dia, nossa, bom dia, calor, tá frio, e o Covid, isso e aquilo, nossa, você viu isso? A gente faz uma fala com função social meramente, onde a gente vai chegar com uma conversa, né, com um vizinho que você não tem lá muita intimidade, já, bom dia, tudo bem, nossa, tá frio. E assim, essa fala com fim puramente
social, ela tem a ver com estar atento ao outro, tem a ver com perceber o outro, tem a ver com não ficar um clima chato no elevador, né? De entender o ponto de vista do outro. É muito importante que vocês estudem sobre teoria da mente e a atenção compartilhada, tá? Não tem como falar do critério de comunicação social sem falar desses dois elementos aí super importantes, né? Esses dois fundamentos, mas a gente não vai conseguir falar hoje. Eu vi que alguém estava pedindo aí para falar sobre teoria da mente, mas é impossível falar hoje. A gente pode pensar em fazer isso para o outro dia. Eu não estou enxergando direito porque o fundo da tela tá branco, então eu não vi o nome da pessoa que perguntou, mas eu consegui ler a pergunta. Então, isso tudo que a gente faz normalmente, a gente vai avaliar se a criança vai fazer, né? Se ela vai dar sorriso social, se ela responde ao nome, ou seja, se ela está atenta à voz humana, se ela está... Tem crianças às vezes que viram porque o interfone tocou, a porta bateu, mas se você chamar, ela não olha, ela não está tão atenta, tão reativa à voz humana. A aproximação social inadequada. Muitos profissionais entendem que a aproximação social inadequada, pensando em autismo, é somente aquela criança que te ignora, né? Falando ignorando aqui no sentido metafórico, né? Porque não é isso. Mas é aquela criança que tá com o olhar aqui embaixo, né? Na reta do tamanho dela e por ali vai, que ela não observa o ambiente, ela não te vê, né? Mas não é só essa criança que às vezes entra aí para um ambiente, tá lá cheio de adultos e ela não faz uma leitura do ambiente. Deixa eu ver onde que eu tô me metendo, deixa eu ver se tem perigos aqui, quem são essas pessoas, não triangula o olhar, enfim. A gente tá falando aqui neste quesito também de uma invasão, tá? A gente tá falando de uma aproximação social muito invasiva ou sem noção de, ok, estou num lugar que eu não conheço ninguém, né? E se de repente a criança tem um interesse aí super alto em celular, por exemplo, e tem alguém com celular, eu já vi casos de uma criança com super pouca interação, que já tinha me visto, sei lá, 3 vezes e não me olhava, não vinha comigo, enfim. E aí tinha uma pessoa com o celular sentada no sofá e subiu no colo dela, né? Mas assim, não foi com a pessoa, né? Foi mediado aí por um instrumento que estava na mão da pessoa, mas foi uma aproximação social inadequada. Uma criança já grande, de 4 para 5 anos, subiu no colo, sentou, ficou perto demais, né? Então assim, a gente tem um limite, né? Esse limite, ele é invadido por crianças que fazem uma aproximação social inadequada. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Quando a linguagem, tá? Porque às vezes pode não haver a fala, né? A comunicação através verbal, ela pode ser uma criança que conversa pouco, que não fala sobre os seus desejos, os seus interesses, né? Então não comenta, não faz comentários, não comenta o que aconteceu na escola, não faz comentários simplesmente pelo prazer social de compartilhar com o outro. Sei lá, olha mãe, essa folha, isso e aquilo, né? Qual é o sentido final de compartilhar algo com alguém? Eu não tô fazendo um pedido para alguém, eu estou só falando o que eu vi, porque eu quero que o outro veja também, eu quero ver junto com o outro, né? Então, essa conversa para compartilhar interesses, desejos, ela fica também deficitária. Dependendo da idade, né, e se forem maiorzinhos, pode haver uma fala unilateral, aquela criança que fala só de um assunto, que você muda de assunto, ela nem percebe que você mudou de assunto, né, ela continua falando naquele assunto, isso dá bastante prejuízo
na escola, né? Os adultos tendem ok, vou continuar aqui falando com ele desse assunto mesmo, mas as crianças não, simplesmente não quer trocar, né? Eu não posso colocar nada, então eu vou sair daqui e vou deixar sozinho. É uma criança que traz brinquedos, que traz para a cena, traz para o olhar, traz para triangular com o parceiro social, com o pai, com o psicólogo, com a fono, enfim. Ele vai partilhar o brinquedo, ele vai trazer para você ver o brinquedo, ele vai trazer para brincar com você, ele vai trazer para você ver como funciona, ele vai trazer para você fazer alguma coisa. Não é só um pedido de ajuda, então assim, traz o brinquedo para você ligar o botão que ele não tá conseguindo, né? A mesma coisa para pedido, para apontar, né? Aponta para bolacha quando ele quer. Mas ele aponta para o passarinho? Ele aponta quando passa um carro? Para olha o carro, olha o avião, olha o passarinho? Para compartilhar interesse? Ou ele só aponta para fazer pedidos? Então não é esse apontar que a gente quer, não é esse compartilhar. Isso não é compartilhar, isso é fazer um pedido. As fonos avaliam direitinho, né? E muito melhor aí, deliberativo, imperativo, enfim, os pedidos aí. Então, na reciprocidade emocional, nós temos que levar em conta isso, a capacidade de se envolver, compartilhar ideias, sentimentos e interesses. E aí a gente vai observar no brincar, né? Na clínica, na avaliação, a gente vai observar no brincar. Se essa criança sorri com reciprocidade, se ela responde ao nome, se a aproximação dela é invasiva ou não é invasiva, se ela se esquiva ou não, se ela partilha interesse, se ela se interessa pelo que nós apresentamos, né? Porque a criança pode ter uma dificuldade em iniciar a atenção compartilhada, né? E te apresentar o brinquedo, mas ela pode responder bem, né? Ter um déficit só na iniciativa. E aí que é o pulo do gato, né? Uma criança com déficit na iniciativa, mas responde bem, não tem nenhuma outra evidência nesse critério, eu não sei se ela preenche esse critério. A gente precisa avaliar tudo direitinho, né? Mas um único critério que pode ser ambíguo, né? É por isso que você precisa sempre de um olhar de um profissional mais experiente.